Pessoal, vamos lá, mais uma etapa aqui. Grande prazer em estar com vocês novamente, aqui nesse Demo Day, o terceiro do dia de hoje, o terceiro e último, mas não menos importante. Pelo contrário, deixamos o melhor sempre para depois, né? Então a gente vai ganhando experiência, vai ganhando habilidade de fazer isso aqui cada vez melhor. E o que nós temos para entregar hoje para vocês em termos de solução, de sugestões, melhorias, novas práticas aqui, é justamente falar um pouco mais sobre o Freshdesk Omnichannel. A Rede Telecom, eu como diretor da Rede Telecom, empresa com mais de 15 anos aí de prestação de serviços para clientes corporativos, onde nós buscamos entregar sempre as melhores soluções e criar, né, ambientes aí para os clientes atender cada vez melhor os seus clientes, né? E junto comigo aqui está o Jorge, diretor também da Babel Team. Por favor, Jorge, se apresente Boa aí da melhor tarde, boa forma. tarde. Aqui 16 horas Brasil, nessa terceira etapa, e com muito prazer, então, Jorge Alovandi aqui, diretor da Babel Team, uma empresa brasileira dedicada fundamentalmente a ajudar aos clientes, às empresas, aos profissionais, aos colegas, a ter conversações de negócios de muito boa qualidade. De 2017 para cá, que foi nossa segunda grande fase na empresa, a gente começou a trabalhar, com Daniel também, neste tema de focar muito em o atendimento. Ou seja, basicamente, o atendimento ao cliente, pouco a pouco, começou a ser o único diferencial que as empresas têm. Todo demais vira, pouco a pouco, vira commodity. Todo mundo tem. Mas o que a gente consegue gerar em relação ao cliente, essa é a grande diferença. Então, as experiências incríveis que a gente tenta ajudar vocês a criar são experiências que fazem uma grande diferença, como vamos a ver neste Demo Day, mas também em outubro, em novembro, em nosso canal de YouTube, van a ver aspectos conceituais e práticos de como implementar a capacidade de gerar essas experiências que definitivamente vão a ser a diferença entre sua empresa e outra empresa. Exatamente isso, Jorge. E aqui na Rede Telecom e Babel Team, nós temos aí como missão, né, criar experiências incríveis para os nossos clientes, né? E, consequentemente, quem são os nossos clientes, né? São as empresas que querem atender melhor os seus clientes também, que querem entregar um nível de atendimento cada vez melhor, promovendo aí através dos atendimentos, canais de atendimento das suas empresas, promovendo aí melhores atendimentos e experiências para os seus clientes, né? Passo o próximo slide, por favor, Jorge. Claro. Aqui nosso Isso. slogan, não? Isso que a gente tenta fazer. E faz muito bem aí, cada vez melhor, né? Com criar experiências inesquecíveis aí. Esse é o nosso objetivo, é o que move a gente aí a estar aqui nesse dia de hoje, apresentando as melhores práticas de Customer Experience para vocês, tá? Não, Daniel, Vamos hoje começar então. tomamos, exatamente aí. Vamos lá, vamos começar aqui com este tema que a gente está tomando da mesa redonda do mês de setembro. Sim. Vamos lá. Como que a gente consegue, né? A Freshworks fez um estudo no começo do ano, desse ano aqui, com mais de 10 mil empresas, né, que são seus clientes, outros não eram clientes da Freshworks, e onde eles fizeram várias perguntas e identificaram algumas situações bastante interessantes, né? Algumas situações, outros comportamentos. O principal ali o primeiro que mais importante foi o comportamento do quero agora. Esse comportamento, essa descrição assim do quero agora, né? Foi uma coisa que surgiu muito, né? Surgiu não, mas foi potencializada durante a pandemia. Desde aqui no Brasil, em março de 2020,
Nós sofremos aí com pandemia, com lockdown aqui no estado de São Paulo, em outros estados um pouco antes, um pouco depois, mas foram praticamente todos em março aqui de 2020, onde as empresas simplesmente fecharam, mandaram os seus colaboradores para casa, vai todo mundo trabalhar de casa, um monte de gente, né, um monte de empresas não estavam preparadas, um monte de pessoas não estavam preparadas também para trabalhar de casa, e os principais empresas aí, principalmente as empresas, não estavam preparadas, pelo menos a maioria delas, de poder atender os seus clientes de uma forma remota. Então, como é que eu fazia para atender meus clientes? Seja da parte de telefone, seja parte de web chat, seja de WhatsApp, enfim. Cada empresa passou a enfrentar um problema, né? E o principal objetivo naquele momento era poder continuar atendendo os seus clientes. Várias, dezenas, centenas, milhares de empresas que não conseguiam estar em contato com os seus clientes. Né? Seja porque o CRM, né, as coisas mais básicas, o CRM não era online, né, não era em nuvem, ou porque o telefone não era em nuvem, e aí não conseguia, né, transferir chamadas para as pessoas de cada departamento, mas basicamente até as coisas mais simples como o WhatsApp também não conseguiam atender e transferir os canais de atendimento, né? Então esse foi o primeiro sintoma aí que gerou esse comportamento do Quero Agora, que potencializou muito durante a pandemia, né? E eles descobriram duas métricas muito importantes, né, do Quero Agora. As pessoas, um grupo de pessoas que querem ser atendidos na hora, e um outro grupo de pessoas que queriam ter o seu problema resolvido o mais rápido possível, né? São métricas diferentes, né? Jorge, qual dessas você entende que é mais Basicamente, importante? bom, eu acho que é como uma laranja, não? Uma metade é o complemento da outra, não? Eu definitivamente não tenho nenhuma preferência por uma ou outra, eu quero as duas. Na verdade, digamos, quando a gente pensou em como baixar, digamos, a prática, não? Este tema do quero agora, a gente primeiro perguntou, caramba, que métricas são as mais importantes, né? Onde tenho que olhar como empresário ou como gerente de uma equipe de atendimento, quais são as métricas que tenho que olhar? Então, as métricas que temos que olhar são aquelas que estão relacionadas com tempo. Uma delas é o tempo da primeira resposta, não? Aí Daniel tem bastante experiência em relação a isso, porque hoje, acho que foi no horário das 10 da manhã, ele colocou a Rede Telecom tem tantos segundos na média para a primeira resposta. Então, eu me pergunto, quantas empresas sabem qual é o tempo da primeira resposta? O que definitivamente é importante saber é que isto é importante. O tempo da primeira resposta é quanto tempo passa entre que o cliente aborda o atendimento, aborda a empresa, pergunta alguma coisa e alguém da empresa, um robô, uma pessoa, responde alguma coisa. Então, esse tempo normalmente é um tempo que gera muita ansiedade, você está aguardando, 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 aguardando. Eu sempre me pergunto, será que tem vida aqui? Porque ninguém responde. Ou, por el contrário, tem empresas que respondem muito rápido porque utilizam robótica, mas quando vão ao segundo indicador, que é a resolução do meu problema, demora muito a resolver o problema. Ou seja, respondem rápido e depois silêncio, não tem mais. Então, estes dois indicadores Desaparecem, né, Jorge? Responde são... rápido e depois desaparece. eu não vou dizer qual é o cartão, não, mas vou contar uma experiência pessoal, não? Eu estava super apaixonado por esse cartão, recomendei para um monte de pessoas, acho que Fábio tem esse cartão porque eu indiquei para ele, Ana também, ou seja, aqui na Babel Team, acho que fui o primeiro que utilizou esse cartão e comecei a indicar esse cartão. Eu estava super apaixonado, até porque ele virou um unicórnio, não? Falei, que legal, então, apaixonado, ele não cobra mensalidade, não cobra anualidade, vocês já sabem qual é. Um dia, eu tinha que, um tema, né? Viajando, eu queria resolver alguma coisa, e a resposta, este primeiro tempo, não? O first
fez response time, o sea, el tiempo para a primeira resposta foi quase instantâneo. Por quê? Porque tem robótica. Então, alguns incluso falam, você é o número 10 na fila. Você sabe que vai esperar alguns segundos, minutos, tudo bem. Mas eles responderam muito rápido. Eu falei, cara, sigam bons, sigam bons. Melhor do que eu imaginava. Va bene, va bene. Mas, caramba, passou 1 minuto, 2, 3, 1 hora e meia. E eu já estava bravíssimo, não? Havia colocado o telefone encostado na tela do meu notebook, não? E aí, um olho na tela do que estava fazendo, um olho no celular. E assim por diante. Quando foram 3 horas, falei, vou ligar pelo telefone. Por quê? Como fui um dos primeiros clientes, eu tenho anotado o 0800 dele, que ele já não publica mais. Você não encontra ele por nenhuma parte. Falei, vou ligar para ele, porque não pode ser. E, claro, a experiência foi muito ruim. Por quê? Porque esse tempo de resolução foi um tempo que não acontecia mais. Eram 3 horas e não acontecia nada. Agora, o que aconteceu quando eu liguei pelo telefone? Basicamente, tuve que aguardar a que eles entendessem meu problema, porque estavam me perguntando por segunda vez a mesma coisa. Isso está relacionado muito também, Daniel, com o tema que vamos ver depois, da multicanal, não? A integração dos canais. Mas, de fato, este tema do tempo em relação, tempo de atendimento em relação aos serviços, sempre foi importante, Mas agora, com esse tema de quero agora, virou muito mais importante. Sua empresa pode ser literalmente destruída se você não atende rápido a primeira resposta e se não resolve rápido o problema. Que tão rápido? Aí Daniel tem um monte de experiência em relação a que uma coisa é um momento do dia, uma situação, se é a saúde, se é a educação, se é financeiro. Dependendo da indústria, essa tolerância do cliente ao tempo vai mudar. O que sí está claro é que cada vez mais pequena, a tolerância cada vez fica mais pequena, mais reduzida. Cada vez menos as pessoas temos tolerância a aguardar. Fundamentalmente porque durante o coronavírus, os canais se saturaram, ficaram super saturados e os tempos de primeira resposta e o tempo de resolução começaram a ser cada vez maiores. Cada vez maiores. Isso, Daniel, então, eu não tenho como falar de minha experiência como ser humano, como consumidor ou como diretor da Bubble Team, da importância que tem atender e olhar de perto estas coisas. A outra coisa, Daniel, é que muitas vezes você quer ter um número, mas você não tem um número, porque você não está estruturado, não tem tecnologia para rapidamente identificar se esse número está piorando, se a média de tempo até a resolução do problema está piorando, está melhorando na empresa, se um atendente é melhor que outro, se uma área de organização é melhor que outra nessas métricas, você não tem como administrar. Simplesmente você vai reagindo a o que o cliente fala para você, que normalmente é as experiências ruins que o cliente tem. Então, você vai reagindo em relação à administração, ao gerenciamento do desempenho de sua equipe de atendimento em função do que os clientes falam para você. Está bem, isso está certo, mas, de fato, é como uma reação. Você tem que ser muito mais proativo. Para isso, você tem que estar de olho nestes dois números e tentar ver como melhorar eles. Algumas ideias de como fazer isso e algumas implementações dentro da ferramenta vamos ver agora depois com Fábio Hansen. Sim, sobre a experiência que nós temos aqui de apresentar soluções para clientes que necessitam melhorar, né, o atendimento do seu cliente, o nível de satisfação do cliente final. É muito interessante, Jorge, porque às vezes a gente vê o cliente chegando com um monte de ideias, né, que ele precisa de melhorar o canal de atendimento A, o B, o C, o D, o E, e vai o abecedário inteiro aí de canais de atendimento que o cliente tem.
E muitas vezes ele não se percebe que ele não está atendendo o cliente bem em nenhuma das formas. E a gente usa, né, a fórmula ali de Pareto ali, né, justamente para dizer o seguinte, ó, os seus clientes estão aonde, né? Aonde estão os seus principais clientes? Por onde que eles entram em contato com você, né? Não é possível que eles entrem em contato com você por todos os canais que você quer, seja web chat, seja WhatsApp, seja e-mail, telefone, enfim, né? São poucas as empresas que realmente têm uma demanda gigante, grande, assim, em todos os canais, né? Mas a maioria das empresas, elas tem todos os canais, desde Facebook, Instagram, Telegram, tudo integrado e não tem braço para atender todo mundo bem, ou então não está tudo integrado. As soluções da Freshworks que nós oferecemos, você consegue integrar todos esses canais, mas nós olhamos para o lado do cliente, né? Então, onde o seu cliente está? Por onde ele está te chamando? Qual que é o canal preferencial do seu cliente? É WhatsApp, é e-mail, é telefone, Telegram, Direct do Instagram, e a gente começa otimizando os principais canais de atendimento do cliente, né? Automatizando de forma igual ali, na maioria das vezes, mas às vezes com atendimentos diferentes, porque o público de WhatsApp fala de um jeito, o público do Telegram fala de outro, e Direct fala de outro jeito, enfim, a gente tenta humanizar ao máximo as automações todas de atendimento e treina o cliente, capacita o cliente para que ele possa atender dentro daqueles canais que ele escolheu para atender o cliente dele, que é onde está o cliente dele de fato, né? Da melhor forma possível. Então não adianta, sempre falo, não adianta você querer abraçar o mundo ali com todos os canais, estar em todos os canais e não dar um atendimento de qualidade nesses canais que você se propôs a atender. É melhor trabalhar com 2, 3 canais específicos ali onde o seu cliente está, ou pelo menos a maior parte deles, e os outros canais você direciona para esses canais, né? Hoje existem ferramentas, a própria Freshdesk, você consegue direcionar, o cliente entrou pelo Telegram, você deixa lá um link do Telegram para ele imediatamente, um robozinho, né, para ele entrar via WhatsApp, para ele entrar via outro canal ali, ou e-mail, ou telefone, enfim, porque você não vai estar ali no Telegram, ali disponível ali, né? Pode também estar, mas primeiro, seja bom naquilo que você se propôs a fazer, né? Em poucos canais, e depois vai expandindo isso para os outros canais, é a nossa sugestão aí para os nossos clientes para começar a resolver os seus problemas de atendimento, né? Exacto. E aumentar o nível de satisfação, né? Isso é direto. Y ahí a gente se pregunta, Daniel, ¿cómo impactar positivamente esas métricas? O sea, si yo tengo que atender más rápido, ¿cómo atender más rápido? ¿Cómo resolver más rápido? Dentro desse contexto do quero agora. Então, a gente, dentro de muitas sugestões que a gente pode dar, a gente escolheu 3. A primeira delas, Daniel, é unificar os múltiplos canais de atendimento. Você falou uma coisa muito importante. Priorizar os canais e unificar esses canais. Ou seja, priorizar porque você pode decidir não trabalhar em todos. Até porque, na verdade, não é você quem decide em qual canal você vai estar, sino você tem que estar onde o cliente está. Então, primeiro priorize quais são esses canais, tentando seguir uma regra de Pareto, por exemplo, onde está a maior parte deles, ser muito bom aí. E, obviamente, unificar os canais. Lembram de minha experiência com o cartão, que mencionava há poucos minutos? Ela, evidentemente, deixou claro que, apesar de ser um unicórnio, ele não tem os canais unificados. Por quê? Porque me obrigou a repetir o que já tinha falado no WhatsApp. Perdão, no chat de atendimento. Entre no chat, ok, que é o que você necessita, e a partir daí, ninguém respondeu mais. Quando eu fui ao canal de 0800, eu devi responder a mesma pergunta, repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque os canais não estão E uma outra coisa também, Jorge, só para complementar o oposto, por exemplo, você falou, por exemplo, você deu um exemplo aí de uma empresa grande, que é um banco, né? Um cartão aí, onde deu um primeiro atendimento rápido e depois sumiu, né? Deixou esperando, e aí quando voltou a atender, fez as mesmas perguntas novamente. Eu tenho um exemplo recente também,
de uma rede de óticas, né, Uhum. fazendo cotação ali. Eu falei online, eu já não queria fazer online, mas era o único atendimento deles para cotação de, de, de óculos ali, de grau. E aí passei a receita, estava indo tudo muito bem, atendimento automatizado, robótico, tudo muito bem e tal. Só que eu quis fazer um atendimento. Eu dei uma pausa ali no atendimento e quando eu voltei, uns 20 minutos depois ali, meu atendimento tinha sido encerrado. E toca eu fazer tudo de novo, né. Pra você ter uma ideia, como eu não tinha parado para fazer aquilo ali, né, estava ali fazendo em simultâneo com outras tarefas ali, lá pela terceira ou quarta vez eu consegui ter uma resposta deles que também não foi satisfatória, né. Eles me passaram um preço, falei: "Mas você nem me perguntou qual que é a marca da lente que eu quero, né, qual que é a armação ia usar a mesma que a minha, né, não estava contando a armação. Você nem me perguntou nada em relação à lente". Eu falei: "Não, qualquer outra informação você tem que ir na loja". E aí eu falei: "Tá bom, é uma diretriz da empresa, ok". Mas o que me deixou, assim, meio irritado foi o seguinte: 5 minutos era o tempo deles de encerramento de atendimento. Ou seja, se o cliente não respondesse, se ficasse mudo por 5 Exato. minutos, por exemplo, Uhum. ele encerrava o atendimento e você tinha que começar tudo de novo, né. Será que uma empresa dessa, né, como a minha experiência, como a sua, está ouvindo o cliente ali, né? Será que o diretor entra ali no chat para ver se o atendimento está perfeito, né? Então são essas coisas que a gente, além da ferramenta que, essas empresas devem ter ferramentas excelentes aí com certeza, mas falta aquele olhar, né, de crítico para melhorar os 2 padrões, né, tanto Uhum. para agilizar no seu caso, quanto para dar mais tempo de resposta, né. Uhum. Então, poderia fechar os atendimentos todos no final do dia, não haveria problema nenhum, né, a questão, né. Então, Sim. no meu caso aqui. Então, Daniel, de alguma maneira, todas estas três, vocês pensem depois, aprofundem, dão uma reflexão aí, tendem a melhorar o desempenho. Por quê? Por exemplo, 60%, um pouquinho aí, mais para cima, mais para baixo, dependendo da indústria, são consultas básicas e repetitivas, né? Então, se eu quero uma segunda via de boleto, porque isso tem que passar por uma pessoa. Com certeza, um robot vai a conseguir um tempo de resolução muito melhor que uma pessoa que tenha que abrir uma janela, fazer uma consulta, pegar a segunda via, enviar para você. Simplesmente aí eh, automatize estas coisas. Evidentemente, a automatização tem que ser levada, a automação tem que ser levada com muito critério, mas saiba que muitas vezes o cliente está disposto, ele sabe que é um robot, porque a hora do dia, a velocidade da resposta que necessita, etc., ele está disposto a, saber, a ser atendido por um robot. E isto tem um impacto muito grande na qualidade do atendimento, não apenas porque diminui o tempo da primeira resposta e o tempo de resolução, mas também porque termina dando como consequência uma concentração forte nas consultas complexas, que não são repetitivas, de parte dos agentes humanos. O agente humano não está respondendo consultas básicas e repetitivas o tempo todo, como cuál es un medio de pagamento, puedo pagar con esto o no, tem tal producto no tem, una segunda vía de cosas, cuáles son los horarios de atendimiento, dónde está a loja más perto de tal CEPE, etc. Y por último, o tema de facilitar a búsquedas por informações. Muitas vezes, especialmente un agente humano, necesita procurar informações, incluso consultar a otro sector. Estoy en el sector comercial y necesito consultar algo en el sector financiero, para evitar aquel tema de llevar al cliente de un lado para otro y obrigar a él a repetir más de una vez la misma historia. Entonces, eu vou me responsabilizar pela resposta, eu tenho que procurar informações por aqui, por lá,
o tempo passa, e os indicadores mais importantes começam a ser impactados para pior. Então, facilitar a busca de informações é uma coisa muito importante que a organização interna da empresa e a tecnologia podem ajudar a resolver muito facilmente ou podem chegar a resolver com muita eficiência. Isto para quê? Para que o tempo da resolução do problema não seja um tempo enorme, fundamentalmente. Então, pensem que podem haver muitas mais medidas que podem impactar positivamente, mas acreditamos que estas três podem ser súper importantes. Eu vou dar a palavra agora, Daniel, a Fábio Hansen, para que Esse mostre, rapaz elegante da foto, rapaz elegante da foto, para que ele mostre dentro da tecnologia, vou parar aqui um pouquinho a apresentação, mostre dentro da tecnologia o que a tecnologia da Freshworks, que a gente trabalha com nossos parceiros, o que a tecnologia tem para nos ajudar a melhorar esses indicadores que definitivamente vão a melhorar como um todo a percepção que os clientes têm de sua empresa. Depois, mais na frente, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, eu estou na França, que aconteceu ontem comigo com uma empresa brasileira. Foi uma experiência super positiva e por isso vou repetir ela depois para vocês terem uma ideia do impacto que uma boa experiência tem até no boca a boca de como seu serviço é indicado ou não é indicado. Ok? Então, Fábio Hansen, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Ótimo. estamos vendo. Beleza, então aqui para a gente dar uma passada em algumas funcionalidades que podem nos ajudar, principalmente no que se diz respeito à produtividade, encaminhamento de funcionários, de agente, etc. Eu quero dar uma olhada aqui rapidinho em algumas funcionalidades. Então, por exemplo, aqui na parte de equipe, onde a gente vai, obviamente, poder adicionar nossos agentes, criar os diferentes grupos e suas funções. A gente também pode criar diferentes horários comerciais aqui dentro, porque não necessariamente a gente está trabalhando em zonas de horários diferentes, mas a gente pode estar trabalhando em turnos diferentes. Então, pode ter um turno da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Tudo vai depender do horário comercial que você trabalha. O exemplo do Jorge, que ele vai contar depois, diz um pouco a respeito a isso também. Habilidades, você pode fazer a configuração de determinadas habilidades e de acordo com a entrada, de acordo com a demanda da pessoa que está trazendo o problema dela, aquilo ali pode ter um encaminhamento direto para a pessoa que tem a melhor habilidade, como a própria funcionalidade chama, para tratar daquele problema. Então, a gente consegue fazer os apontamentos, a distribuição das demandas para os agentes certos, para os agentes que estão livres, estão no horário deles e têm a habilidade específica para conseguir fazer esse atendimento. Tá? Já aqui na parte por exemplo, Fábio, se eu necessito falar com uma pessoa em espanhol, me vai a encaminhar para uma pessoa que tem essa habilidade, não? Por exemplo. Exatamente. Pode ter a ver com línguas, pode ter a ver com um produto que ela está buscando, pode ter a ver com serviço, na verdade pode ter a ver com qualquer coisa, desde que a gente tenha isso identificado, assim como várias outras questões aqui da ferramenta, a gente precisa ter uma identificação daquilo, da ocorrência, da repetição daquela atividade, para que a gente consiga colocar algum grau de automação aqui, ou pelo menos de triagem, para que isso vá parar nas mãos do agente que tem a melhor capacidade, tem as melhores habilidades para lidar com aquela demanda. Tá? E isso, Fábio, evidentemente vai impactar positivamente, especialmente o tempo de resolução, porque se estou enviando para a pessoa errada, até que eu entendo que eu não sou a pessoa correta, certa para atender essa situação, passa um tempo. Então, Sim, com certeza. Na verdade, boa parte das ferramentas que a gente vai ver aqui tem muito a ver, não, tem totalmente a ver com o atendimento em si. Então, assim, o que não é uma ferramenta necessariamente de atendimento é uma ferramenta que dá suporte a esse atendimento. Então, por exemplo, aqui na parte dos canais, a gente tem esses diversos canais aqui, que vocês provavelmente conseguem ler, mas eu quero dar destaque aqui para WhatsApp, Facebook e essa parte de chatbots aqui, especialmente esse carinha aqui chamado Fred,
que é o emojizinho aqui de um cachorro, que é a inteligência artificial da Freshworks. Então, ela vai poder te ajudar nas melhores respostas que você pode dar, nos atendimentos que precisam ser priorizados por conta de outros atendimentos que já foram dados. Então, a inteligência artificial aqui da ferramenta também vai aprendendo com o mecanismo da própria ferramenta, né? Então, ele tem um motor de aprendizado. Então, de acordo com os atendimentos manuais que ele vai observando, ele consegue identificar quais são as melhores respostas para cada uma das perguntas e te sugerir isso. Tá? Então, você consegue ter essa ferramenta de suporte aqui também. Além, obviamente, da integração com o WhatsApp, onde a gente consegue fazer um atendimento automatizado e aí, em algum momento, fazer o apontamento para uma pessoa fazer esse atendimento, né, o que a gente chama de atendimento manual, e aí eu posso, de forma automatizada, entender, identificar qual é o problema e saber para qual atendente eu rodar, né, eu jogar aquele pedido ali, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a pergunta que a pessoa fez, de acordo com o setor que ela está precisando de atendimento para ela entender, usar melhor o serviço ou o produto que foi comprado. Né? Então, a gente vai ter todas essas ferramentas aqui de canais, e o legal aqui, né, obviamente, todos esses canais você, sem essa ferramenta, já consegue atender. Qual é o diferencial aqui da ferramenta? Você conseguir ter um local só por onde todos esses atendimentos vão entrar. Então, aqui ele não só vai te possibilitar ter o atendimento automatizado em diversos canais aqui, mas ele vai te possibilitar a convergência desses canais todos em um local só de atendimento. Então, ele não só faz o apontamento para o atendente correto, mas ele também te facilita a organização de ter tudo em uma tela só. Né? Então, isso ajuda bastante aqui em coisas que a gente bateu bastante, bateu a tecla aqui, que era justamente a produtividade do nosso atendente. E aí, com isso em mente ainda, eu vou passar aqui um pouquinho mais para baixo, não ignorando essas outras funcionalidades, mas só por uma questão de tempo, que é justamente aqui onde diz respeito à produtividade do agente, onde a gente tem, de novo, uma série de funcionalidades aqui que vão poder nos ajudar a ajudar o nosso atendente, né? Então, a gente tem aqui respostas pré-definidas que o atendente pode facilmente encontrar e fazer o envio disso para aquela pessoa que ele está atendendo, modelos de ticket que vão poder ser rapidamente preenchidos e dar um encaminhamento para a pessoa certa, como o Daniel estava falando aqui. Existem modelos de contribuição, de colaboração dentro da própria ferramenta. Então, a gente consegue fazer uma criação, deixar um modelo de ticket pré-configurado que já leve em conta essa colaboração com outros setores de outras equipes. Então, facilita aqui na hora de fazer a criação desse atendimento também, quando você tem que dar o encaminhamento a outras equipes ou outras pessoas de outras equipes. Automações de cenários, ali rapidamente, com poucos cliques, você consegue dar um encaminhamento de um processo mais longo, que você, às vezes, pode não lembrar todas as etapas. Então, no cenário já todo automatizado, você consegue dar um encaminhamento para todas as etapas ocorrerem sem que você tenha que lembrar delas. Basta que você lembre do comando inicial e basta, obviamente, que isso esteja mapeado e configurado dentro da ferramenta. E aí, para a gente não passar em todas aqui, para uma questão de tempo, uma outra que eu gostaria de falar aqui para vocês é essa parte aqui do arcade. Vou até clicar nela aqui para a gente dar uma olhada, que é onde a gente consegue fazer, eu imagino que muitas pessoas já estejam familiarizadas com o termo gamificação, que é trazer dinâmicas de jogos, e aí jogos mesmo, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, né, jogo da vida, todos esses jogos ali onde trabalham a questão do ações que são feitas e como você é premiado ou punido por essas ações, por elas terem sido feitas dentro de um tempo, ou não foram feitas dentro de um tempo, ou não foram feitas corretamente, você conseguir premiar essas pessoas para que elas sempre estejam na busca de fazer um atendimento melhor, de fazer o atendimento antes do prazo. Então, aqui, o que a gente estava falando mais cedo sobre prazos, a gente consegue fazer uma pontuação para as pessoas que trabalham o ticket, que solucionam aquele ticket rapidamente, ou seja, antes de 1 hora, ou seja, antes do prazo, dentro do prazo e lento. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento e aí a gente consegue, inclusive, fazer um painel de controles que ele chamaria de leaderboard, ou seja, é um painel de controles dos seus agentes para identificar o ranqueamento deles aqui para você poder premiar aquelas pessoas que estão muito bem e não punir as pessoas que estão muito mal, mas para você conseguir identificar quais são as pessoas que precisam de mais incentivos ou talvez precisam de mais recursos
para conseguir chegar no nível de produtividade que você espera dos seus agentes. Então, aqui a gente não só tem essas ferramentas para auxiliar os nossos atendentes a ter um melhor atendimento com os nossos clientes e nossos prospectos, né? É legal lembrar que as pessoas que estão sendo atendidas nem sempre são clientes. Muitas vezes a gente tem que fazer esse atendimento anterior à venda, né? E o próprio Freshworks aqui, ele tem uma equipe muito interessante que eles chamam de pré-vendas, que na verdade são pessoas que estão fazendo esse atendimento, estão identificando as dores dessas pessoas e combatendo justamente as dúvidas que elas têm em relação ao produto e o serviço que a gente está oferecendo. Então, pode ser alguma coisa interessante para se ter na equipe de vocês também. E aí, quando eu digo ter uma equipe especializada num determinado assunto, vocês não precisam ficar pensando que a gente está sugerindo que vocês já tenham uma equipe formada aqui por diversos profissionais, com aquela hierarquia de pleno, sênior, júnior, estagiário, etc. Não, uma pessoa já é uma equipe. Então, se você tem um setor ali que precisa de um atendimento especializado e você tem uma pessoa que pode fazer esse atendimento, aquela uma pessoa já pode ser a sua equipe, você já consegue fazer esse mapeamento, já consegue fazer esses rastreamentos aqui pelas diversas ferramentas que a gente identificou dentro aqui do Freshworks. E aí, lembrando, todas essas ferramentas têm com o intuito de melhorar esse atendimento. E aí, um dos outros setores que a gente estava falando aqui no início, que justamente tem a ver com fluxo de trabalho, são as políticas do SLA, que é justamente o acordo de nível de serviço, ou seja, quando esses atendimentos vão ocorrer e quais são as demandas de prioridade que você tem. Então, aqui na nossa ferramenta, a gente consegue criar diversas políticas e associar diferentes agentes àquelas políticas, mas aqui eu consigo criar de acordo com as prioridades que eles nos dão. Urgente, alta, média e baixa, e os tempos de primeira resposta para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, eu quero que o meu urgente tenha uma primeira resposta em 1 hora. Eu posso colocar muito menos do que isso. Cada mercado vai ter o tempo de resposta específico para esses atendimentos. O tempo de primeira resposta, ele é diferente do tempo da resolução. É muito importante bater nessa tecla, porque a primeira resposta é basicamente você fazendo apagar o fogo, né? Fazer aquele primeiro atendimento ali para fazer a manutenção da expectativa da pessoa que está trazendo o seu problema, para você identificar aquela demanda, poder fazer o encaminhamento daquela demanda e poder voltar para a pessoa e falar, o nosso tempo médio de resolução é esse, de acordo com a prioridade que ela entrou ali. Então, o tempo de primeira resposta é para que justamente você não tenha uma pessoa tentando buscar os seus atendentes por diversos canais diferentes, porque não está tendo uma primeira resposta satisfatória. E aí, obviamente, isso não tem tempo, não tem ligação direta com o tempo de resolução, mas tem a ver ali com a manutenção dessa expectativa. E aqui embaixo a gente tem outras ferramentas que nos auxiliam também com esse tempo de primeira resposta, que é justamente esses alertas, para quando o prazo está próximo a estourar e quando o prazo foi estourado ou violado, como o sistema chama aqui, quem precisa ser alertado para poder entrar em campo e resolver aquela situação. Algumas vezes a gente tem uma distribuição na equipe aqui, onde todos já estão ocupados. A gente tem uma distribuição aqui da equipe, que é justamente, deixa eu encontrar aqui, na distribuição dos nossos contatos, às vezes essas pessoas já estão ocupadas e não tem como você fazer o atendimento inicial daqueles tickets que foram gerados. Precisa alguém ali, de repente o gerente daquela equipe, entrar em contato com uma pessoa para poder apagar aquele fogo. Então, a gente tem não só essas, como outras ferramentas que a gente pode entrar em mais profundidade aqui, em outras oportunidades. A gente vai um pouco mais para o final aqui da sessão, a gente vai trazer uma surpresa legal aqui para vocês, onde a gente vai ter a oportunidade de trabalhar essas funcionalidades juntos e individualmente aí com vocês, de acordo com as demandas específicas de vocês. Mas com o tempo que a gente tinha hoje, eram essas algumas das ferramentas que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Não deu, infelizmente, para entrar em muitos detalhes aqui de como se configura, etc. Mas para isso também estamos aqui, para ajudar vocês não só a configurar, mas também para dar suporte no uso dessa ferramenta aqui para vocês. Então, eu quero agradecer aí o tempo e a atenção de vocês aqui, e o convite aí do Jorge e do Daniel para falar aqui com vocês, mas obviamente a gente está
juntos, e aí estamos caminhando juntos aí também para poder fazer esse atendimento com vocês ao longo do uso da ferramenta também, ou para qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação à ferramenta. Legal, Jorge. Mais uma aula aí de ferramentas, de técnicas, né, de como utilizar Puede tener a que ficar solução cortinha de Freshworks quiero para... más, ¿no? e, Que ese es e, otro, e, es otro comportamiento, ¿no? O quiero ahora y quiero más. O quiero más, Daniel tem una sorpresa ahí para todos nós. Ahora vou mostrar aqui na e tela. quero agora, né? O pessoal do Agora quero quero agora, mais. né? Agora quero mais. Quero agora e Agora, quero mais, né? agora quero mais. A Então, aí, gente... Daniel, fala um pouquinho desse teste, que é um teste muito especial. Não é aquele teste que você fica sozinho com a ferramenta, batendo a cabeça contra a parede. Não, não, até porque aqui nas nossas empresas, né, Jorge, a transparência faz parte dos nossos valores, né? E é um dos nossos principais valores, né? Então, a transparência nas negociações, isso é fundamental. A gente cuida dos nossos clientes como nós gostaríamos de ser cuidados pelos nossos fornecedores, né? E, infelizmente, nem sempre acontece assim, mas por parte dos nossos fornecedores, mas a gente permanece fiel a esse nosso valor aí, que é a transparência. Então, o que a gente traz aqui para vocês, né, que está assistindo essa transmissão ao vivo aqui do LinkedIn, e para quem assistir depois também, até domingo, nós vamos estar com um link que o Jorge, daqui a pouquinho, não muda a tela ainda não, Jorge, só. Daqui a pouco a gente vai mostrar o link aqui para vocês de como faz para se inscrever, para ter esse teste grátis. E realmente é um teste completo, tá? Criando um mini cenário aí da sua empresa, tá? Obviamente não dá para criar, não dá para fazer a implantação inteira da plataforma, né? Mas nós vamos criar os cenários aí, os ambientes que vocês acharem necessário para testar a ferramenta como um todo, tá? Então, isso a gente sabe que no mercado é muito difícil. Uma ferramenta dessa não é simples de se fazer implementação, mas nós vamos fazer essa mini implantação aí para vocês, sem custo nenhum, né, para que vocês testem a ferramenta, experimentem a ferramenta e vejam se é este, né, o nível de atendimento que vocês querem dar para os seus clientes, né? E quando a gente fala de nível de atendimento do cliente, a gente está falando só de cliente, mas a gente não pode esquecer dos clientes internos também, que são os colaboradores de vocês, né? Que às vezes trabalham com diversas plataformas, com 3, 4 telas abertas, 5 telas, né? Igual clientes aí que a gente trouxe no nosso último webinário, o Rodrigo, gerente de Customer Experience da Vivara, ele falou que eles trabalhavam com 5, 6 telas diferentes, né? E 5, 6 telas diferentes e, às vezes, 3 departamentos, né? Porque, às vezes, tinham sistemas que eles não tinham. O pessoal do front-end ali, da frente de batalha ali, não tinha acesso, por exemplo, financeiro, eles tinham que mandar a solicitação para outro departamento, esperar responder, enfim. E com uma solução aí multicanal, passaram a trabalhar com uma tela única, né? Com automações, tudo verificando. Então, nós vamos oferecer isso para vocês, esse teste grátis. O teste é durante 21 dias, a implementação vai ser, fazer o acompanhamento do início até o final para vocês experimentarem essa maravilhosa ferramenta que é o Freshdesk Omnichannel. E tá aí o link de cadastro. Nós temos aí apenas 3 oportunidades desse teste, tá? São apenas 3 licenças completas na versão professional aí da Freshdesk Omnichannel, para vocês se inscreverem aí, para poderem fazer esse teste aí junto com a gente, né? A gente vai entregar a solução aí para vocês num mini, simulando um ambiente aí de vocês, tá bom? Excelente, Daniel. Excelente. Eu estou pedindo aqui a Alejandra que compartilhe. Bom, vamos a compartilhar más tarde por LinkedIn para todos los que participaron, los que están cadastrados también, Legal. mostraron algún grado de interés en esto, y decir que esta es una oportunidad única para você aprofundar en ese desafío de conseguir
experiências inesquecíveis para seu cliente. E vou contar uma agora, Daniel, para fechar um pouquinho Por favor. esta jornada de de tres presentaciones. Entonces, esta fue una cosa, yo estoy viviendo muy próximo a París, a 12 minutos de París, en Francia. Estoy recientemente mudado para acá y claramente una de las cosas que yo tengo que me ocupar junto con mi esposa es de nuestra salud, ¿no? En términos generales, una cosa, digamos, que uno tiene que levar en cuenta, porque ya no somos tan jóvenes así, es cómo que funciona la salud aquí. Y entonces, ontem, nos preparamos para ir a un hospital, teníamos pesquisado tudo, temos um plano de saúde internacional que nos protege, mas Sim. não sabemos exatamente como funciona. Então, entramos em contato, falamos, van a tal hospital, entramos por la porta de emergência e, em determinado momento, o médico tinha nas mãos o laudo de um estudo que foi feito exatamente uma semana antes de a gente sair do Brasil, agora a fim de agosto, e, mas, basicamente, esse laudo, super importante para poder tomar uma decisão de que fazer em relação ao meu rim esquerdo, né, era incompleto. Por quê? Porque não tinha as imagens. Então, falei, não trouxe as imagens, não tenho aqui as imagens à mão, o que faço? O médico falou, disse, cara, seria muito interessante ver as imagens. Não? Ele falava com minha esposa, que é a que fala francês. Então, eu falei, vou ter que consultar. Então, esta empresa se chama Labs A Mais. É uma empresa que está, acho que em São Paulo também. E a Labs A Mais foi a empresa que fez este atendimento. Foi uma sessão de 1 hora dentro de um equipamento muito sofisticado, com contraste, etc. E as imagens são claramente importantes para tomar uma decisão. E eu não tinha as imagens. Falei, lembrei do Daniel Giovanetti, quero agora. Falei, necessito uma resposta agora. Só que eram as 11 da manhã aqui, 6 da manhã no Brasil. Quem vai me atender na AppLabs? Em uma maneira rápida que eu consiga ter acesso, porque não lembrava como ter o acesso. O acesso é um acesso online, mas no meio do nervoso, estava nervoso, não sabia como diabos fazer isso. E então, procurei no WhatsApp o atendimento deles e rapidamente aí respondeu, alguma coisa respondeu do outro lado. O que é que você quer? 1, 2, 3, 4, 5. O número 5 era resultado desses exames. 5. Imediatamente me respondeu. ¿Quer acesso online? Sim. E aí, instantaneamente, me enviou um link, ou seja, tempo de resposta da primeira resposta, provavelmente menos de 10 segundos. Muito rápido. Tempo de resolução entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Acho que dependió más de la velocidad de digitación mía. ¿Por qué? Porque eles já tinham a resposta programada, como falou Fábio. É uma resposta recurrente, uma pergunta que as pessoas esquecem da senha, e então eles enviaram diretamente o link. Assim que, poucos segundos depois, eu estava clicando no link e meu médico estava vendo as imagens que eles disponibilizam no site deles, na conta de cada um de nós, os pacientes. Então, por que estou falando disso? Estou falando disso porque hoje, se você não conhece o laboratório A+, agora conhece. Já sabe que ele dá uma excelente resposta, especialmente quando você está em um momento crítico, como onde uno tinha possibilidade de ligar pelo telefone, não tinha possibilidade de uma resposta por e-mail, só ficava o WhatsApp. Mas quem estava atrás do WhatsApp? E provavelmente atrás do WhatsApp estava uma máquina que tinha acesso à base de dados. Evidentemente, eles não enviaram para mim, Daniel, a informação até que eles não verificaram, eles enviaram um código, ¿no?, a meu celular para verificar se o telefone estava nas mãos do cara que é o dono desse resultado do exame. E assim aconteceu, Daniel. Um atendimento tremendamente bom, que me deixou muito feliz e, sobretudo, consegui uma coisa que fez uma grande diferença na minha vida.
Esto es, ahora ya tengo un segundo examen aquí na França, indicado pelo médico que tomou a decisão em base a as imagens que ele viu. Sem essas imagens, provavelmente ia ter que voltar, não ia acontecer o que eu queria, que era já ter um avanço, digamos, de diagnóstico e de imagens em relação a meu rim esquerdo, que aparentemente está tudo certo, mas de fato eu tenho que tirar essa dúvida. Então, Daniel, eu acho que o impacto do que estamos falando hoje não pode ser desconhecido por ninguém, em termos de que pode ser uma experiência que leve a organização para um lado ou para outro. A única diferença entre os laboratórios é como eles geram, por exemplo, na área da saúde, Sim. experiências que as pessoas consigam repetir. E é uma área muito sensível, né? É uma área Exatamente. muito sensível, né? Então, O hoje estou laboratório, muito né? feliz de contar essa experiência e, consequentemente, estou fazendo para a empresa uma publicidade que para eles provavelmente não tem custo. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço mesmo, né? Porque um cliente satisfeito custa barato, né? Comparado Exatamente. ao preço que custa, né? Reconquistar um cliente, né? Ou manter um cliente, ou fazer um cliente insatisfeito, né? Esse Exatamente. cara insatisfeito pode trazer, vai sair falando, né? A gente pesquisas aí mostram que o cliente satisfeito dificilmente faz isso que a gente faz, poucos fazem, mas o insatisfeito, o que ele mais faz é contar para todo mundo que não presta, né? Tal serviço, ou tal empresa. Exatamente. O sea, Mas a experiência ruim, ela é replicada muito mais vezes. muito Então, mais, não muito tem mais. como dizer que esto que estamos falando é importante. E só para falar de uma consultora, Daniel, muito conhecida, que se chama Gartner, uma das grandes consultoras do mundo, eles, desde 2020, mais ou menos, eles falam que a única diferença entre as empresas não é o produto, não é o serviço, é o nível da experiência que é capaz de criar, positiva, junto com o cliente. A única diferença. Por quê? Porque os serviços tendem a ser comoditizados, os produtos também. Tendem a não ter grandes diferenças um com o outro. Qual é a grande diferença? É a experiência que você gera com o cliente, especialmente quando, em uma situação como ontem, eu tinha necessidade do quero agora. E consegui. Sim, sim. Não, mas é isso mesmo, Jorge. A gente tem que estar preparado cada vez mais para atender as expectativas dos nossos clientes, né? É fato que isso vai mudar cada vez mais rápido, né? Então, a gente está aí pronto para ajudar os nossos clientes, as suas empresas a entregarem os melhores serviços para os seus clientes, né? Então, conte com a Rede Telecom na parte comercial. Quem nos dá esse suporte é a Babel Team, na parte de implantação, na parte de suporte, né? Então, nós temos essa parceria aí muito forte já há algum tempo, onde nós entregamos a solução completa para os nossos clientes, tá? Então, fiquem à vontade para chamar a gente no que vocês tiverem dúvidas. Se quiserem conhecer a ferramenta para ver se é boa para você, se é aderente ao seu negócio, chame a gente. Vamos bater um papo, tomar um café, nem que for à distância, mas a gente vai mostrar para vocês o lado positivo, né, de você melhorar aí o atendimento dos seus clientes. Que, no final das contas, né, como toda empresa precisa de lucro, né, Jorge, é o que você vai ver lá no final do caminho, né? Todo esse tempo investido em melhorar o atendimento do cliente vai gerar mais lucros, maiores lucros para sua empresa cada vez mais. Ok? Com Eu vou certeza, ficando por Daniel. aqui, Jorge. Ficamos por aqui. Quem queira aprofundar em detalhes da ferramenta, você encontra muito material passo a passo no canal do YouTube, mas também, como falou Daniel, aí tem a possibilidade de agendar, se cadastrar para uma experiência que não é simplesmente um teste de uma ferramenta sem ajuda. É basicamente assim. Grande abraço para Eu vou todos e deixar nos meu encontramos a qualquer contato aqui. momento. Vou deixar meu contato aqui. Caso alguém queira fazer contato, é só copiar e colar na URL aí do seu browser de preferência Uhum. e chamar para um bate-papo.
Tá bom, meu querido? Obrigado, Jorge, uma vez. Obrigado ao time Daniel, Babel aí obrigado, por dar esse Fabio, suporte para a gente. Alexandra, Ana y todos quienes nos han acompañado fundamentalmente a través del canal de LinkedIn. Estou fechando então, Daniel, lá a transmissão e aqui também. Um abraço. Um abraço, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.